Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar a dona Ruth Miriam Boger. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço o convite. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais do testemunho de vida da dona Ruth e do seu falecido esposo, o pastor Walter Boger. Onde a senhora nasceu e qual a sua data de nascimento? Nasci em Maués, estado do Amazonas, nasci no dia 18 de outubro de 1933. Muito bem. E foi ali em Maués que a senhora passou a sua infância? Em Maués. Gostava muito de lá. Morávamos na cidade, tinha um rio gostoso, a gente tomava banho no rio, uma praia maravilhosa. Foi uma infância muito feliz. Legal. E a senhora teve irmãos? Qual o nome deles? Dulce, eu era a segunda, terceira realmente, mas viva, segunda, a Dircileia, terceira, Maria Júlia, quarta, Daísa, quinta, Doraci, sexta. Ok. E a senhora teve um irmão também? Na realidade, dois, mas os dois não sobreviveram. O mais velho era Francisco Carlos, que faleceu com 5 anos, era o mais velho. E depois todas essas irmãs, e o último, minha mãe teve, nasceu com o cordão umbilical falecido, né? Certo. Não sobreviveu. E qual o nome dos seus pais? Davino Gomes de Albuquerque, Florisa Sonier de Albuquerque. Então, como que o adventismo chegou até os seus pais? Pastor Léo, bom, já tinham algum pastor, o seu Miquiles era o pioneiro lá, não sei como que ele recebeu a mensagem, mas pastor Léo com a lancha passava por lá e converteu meu pai, convidou para as conferências, ele aceitou e se converteu. E minha mãe também. Se batizaram em junho de 1933. Muito bem. Então, a sua família se converteu, né, através do pastor Léo Halley, o seu trabalho social. E quando o pastor... Quando os seus pais aceitaram o adventismo, foram batizados, a senhora já era nascida? Era mais ou menos que época? Em junho eles foram batizados. E em outubro eu nasci. Então eu fui batizada 2 vezes. Que legal, uma da barriga da sua mãe. E depois, quando que a senhora se batizou de fato? Foi... Não me lembro o ano, mas... Foi antes que eu vim para o colégio. A senhora tinha quantos anos, mais ou menos? 13 anos. 13 anos. O pastor Léo Halley me batizou. Olha que privilégio. Muito bem. Então, a senhora cursou o seu primário ali em Maués mesmo? Olha, foi assim. O pastor tinha o professor João Gnutzmann, era um missionário lá. Eles moravam na Fazenda Centenário. E lá construíram uma casa para o professor e tinha um lugar onde era a escola. A minha irmã mais velha já estudava lá. E meu pai me levou lá também para estudar. Então eu passei 1 ano lá, onde eu me alfabetizei. Depois, então, teve escola lá em Maués. E estudei lá e depois completei no grupo escolar. Certo. Que a diretora lá era minha tia. Então a gente estudou lá. Que legal. E depois a senhora, onde que a senhora fez o ginásio? No CAB. Certo. Então a senhora tinha mais ou menos 13 anos, né? A senhora falou? Não, quando eu vim para cá já tinha 13 anos. No batismo? Não sei o que foi de 13 anos. Eu vim para cá eu tinha 16 anos. Certo. Novembro de 49. Okay. Finalzinho, porque a minha irmã estava no colégio, a mais velha, e se formou no ginásio. Minha mãe e eu viemos para a formatura. E a intenção era me deixar no colégio e voltar.
Mas aí a minha irmã falou, não, manda buscar as meninas, fala com o papai, escreveram para ele. Ele mandou recurso, minha mãe comprou uma casinha e ele veio com as outras irmãs e nós ficamos morando ali perto. Que legal, interessante. E ali a senhora também fez o magistério? Ou a escola normal na época. Ok, muito bem. Certo. E depois a senhora teve alguma outra formação além do magistério? Certo. A respeito da família que a senhora formou, né? Sabemos que a senhora foi casada com o pastor Walter Boger, infelizmente já falecido. Conte-nos um pouquinho como que a senhora conheceu o pastor Walter. No colégio. Ele também foi para o colégio, na época eu já estava fazendo o primeiro ano da escola normal. Uhum. E ele estava cursando teologia, né? Não, ele fazia contabilidade, comercial, que chamava naquele tempo. Uhum. E ele fazia o segundo ano de contabilidade comercial. Uhum. Certo. E depois o pastor Walter, ele fez teologia também ali? Depois ele fez teologia. Ok. E quando foi a data do casamento? 18 de outubro de 1958. Certo. E não, 18 de dezembro. Ok. Pode repetir de novo a data inteira? 18 de dezembro de 1958. Muito bem. E qual o nome dos seus filhos? Walter de Albuquerque Boger, Ellen de Albuquerque Boger. Ok, muito bem. Agora extenso, né? Agora extenso. Certo. Então, o pastor Walter, quando vocês se casaram, o pastor Walter já era formado em teologia, já tinha sido chamado? Ele se formou naquele ano. A gente casou uma semana depois da formatura. Ok. E para onde que foi o primeiro chamado do pastor Walter e onde que a senhora trabalhou também ali junto com ele, né? Então, nós passamos aquele final de ano aqui, lá em São Paulo, Natal, depois no Ano Novo, arrumamos nossas coisas e almoçamos na casa da minha irmã e de tarde pegamos o avião e fomos para Porto Alegre. Legal, então ali em Porto Alegre, qual foi a função que o pastor Walter foi chamado? Lá ele ficou primeiro assistente do pastor da Igreja Central. Ok. E eu trabalhava na associação. A senhora era secretária lá? É um tipo de secretária. Eu trabalhava ali na secretária do tesoureiro. Fazia trabalho lá. Ok, muito bem. Agora a senhora poderia nos contar uma breve trajetória, né, dos locais onde vocês passaram e depois de Porto Alegre, para onde que vocês foram? Em fevereiro daquele ano teve a Bienal, né? Daí transferiram Walter para Taquara, colégio lá. Ele foi preceptor 2 anos. Nessa época nasceu meu filho. Ok. E no fim desses 2 anos nós nos transferimos para Santa Maria. E a senhora trabalhava nas associações ou como professora? Não, trabalhei na associação como professora 2 anos. Ok. E depois fomos para Taquara, lá eu fui professora. Certo. Depois de 2 anos fomos para Santa Maria como pastor. Em Taquara ele era preceptor. Em Santa Maria era pastor lá do distrito e eu fui professora da escola lá de Santa Maria. A senhora pode continuar. Depois de Santa Maria, onde que vocês trabalharam? Voltamos para Porto Alegre. Aí ele foi tesoureiro lá, assumiu mais outros departamentos, porque naquele tempo era tudo mais difícil. Era tesoureiro e secretário ao mesmo tempo. Ainda cuidava do departamento de jovens, eu acho, porque foi chamado para departamental de jovens. Mas daí acho que precisaram de tesoureiro e ele ficou de tesoureiro. Então, era a Associação Sul-Rio-Grandense, certo? Ok. Ficamos lá
até o fim do ano. A gente foi em junho, ficamos até o final do outro ano, teve Bienal. E daí nós viemos para Londrina, pastor da igreja de Londrina. Ficamos lá também um ano e pouco só, porque daí veio o chamado para ele ir para a Voz da Profecia, participar do quarteto. Que legal. Ficamos lá 3 anos, aí foi chamado para tesoureiro da Associação Paranaense. Aí voltamos para Curitiba, ficamos lá 9 anos. Nesse período ele ficou 4 anos acho que de tesoureiro e 5 anos de presidente do campo. Porque era o pastor Wolf, que era o presidente, aí foi transferido para a União. E daí aconteceu uma coisa assim interessante, porque ele não falou para ninguém, mas ele pensou com ele: só vou aceitar ficar aqui se for assim unânime o voto. Aí puseram ele de presidente do campo depois desses 4 anos. Ele ficou 5 anos de presidente. E realmente foi unânime então, né? É. Quer dizer que Deus realmente estava respondendo, né? Foi uma resposta à oração. Pensou só com ele, não falou para ninguém, mas... E teve quais as realizações, os projetos que aconteceram nessa época lá na Associação Paranaense? Ah, muitos projetos. Teve algum especial, assim, que se destacou? O Congresso de 70 de jovens foi lá e deu bastante trabalho, mas foi muito bom o congresso. Que legal. E depois, para onde que vocês foram, depois do Paraná? Então, depois de 9 anos no Paraná, que a gente gostava muito de lá, veio o chamado da divisão para ele assumir a Voz da Profecia. Então nós fomos lá 2 vezes e ficamos lá 9 meses só. Tanto que nem consideram isso, porque quando completaram os 50 anos aí de Voz da Profecia, não mencionaram ele como presidente da Voz da Profecia que foi. Nessa época era no Rio de Janeiro, né? Era no Rio de Janeiro. Mas aí, quando estávamos 9 meses lá, foi chamado para ir para o IAE. Ok. E ele disse: não tenho condição, não é meu ramo, nunca trabalhei com isso. Como diretor, né? É. Aí falaram, porque imagina ele ser diretor agora de vários que eram professores, que foram professores dele. Então, e ele já tinha atuado alguma coisa na área da educação, no departamento de educação ou não? Ele fez discurso dizendo que ele não tinha capacidade. Aí o pastor Wolf era da União, o pastor Enoque era da divisão, e eles prometeram que iam mandar, ele ia fazer um curso sobre isso. Então, a incumbência principal dele era transferir o colégio lá São do Paulo. São Paulo para o interior. Então, já que ele foi chamado com essa incumbência já. Com essa incumbência principal, né? Ok. Então, desde então ele ficou visitando as fazendas, procurando. Então, esse pensamento de transferir o colégio de São Paulo para uma região mais do interior já era um pensamento da divisão, né? Já tinha planejado isso. Não foi ideia dele. Ele veio para cumprir essa obrigação, sei lá. E quais foram os desafios que ele enfrentou para conseguir achar uma fazenda que se adequasse? Muito, ele viajou muito por todos esses interiores, porque tinha vários itens que precisava tinha que cumprir. Então, até que tinha 2 fazendas lá na Castelo Branco, aquela estrada, perto lá de Tatuí, que estavam, e a comissão tinha optado por uma. Então já estava meio comprometido com essa fazenda. Aí alguém ligou para ele: pastor, tem uma fazenda aqui perto de Arthur Nogueira, o senhor não quer visitar e tal e tal? Ele disse: não, agora eu já estou comprometido com aquela outra lá e tal. E a outra fazenda era que cidade?
Era lá pro lado de Sorocaba, de Tatuí. Ok. Era ali por perto. Mas ele disse, não, venha só conhecer e tal e tal. No fim ele veio e gostou da fazenda aqui. O preço era bom, o lugar era bom, tinha assim tudo o que precisava. Mas, porque naquelas duas lá, estava meio dividido da comissão. Uns queriam uma, outros preferiam a outra. Mas daí... A de Arthur Nogueira, o que a comissão achou da de Arthur Nogueira? Todos gostaram dessa, mas teve mais um detalhe. Quando foram fechar o negócio lá, já não era mais aquele preço, já queriam mais e tal, então eles desistiram das duas e pegaram essa. Interessante. Então, nisso nós vemos que Deus estava orientando o local, né, da escola. E lá em São Paulo já era plano, né, transferir a escola para um lugar do interior, mas também acontece, o que aconteceu lá com a fazenda, ou lá em São Paulo? Eles desapropriaram lá a fazenda de lá. Certo. Esse era o principal motivo de transferir. Aí, como normalmente o governo, né, tem esses precatórios que demora para pagar, é uma coisa assim muito demorada. Mas ali aconteceu um milagre, porque eles pagaram o preço que valia e na hora certa. Então, com esse dinheiro, eles puderam comprar fazenda e começar a construção do colégio. Que interessante. Então, nisso nós vemos que Deus realmente estava guiando, realmente, né? Estava dirigindo. E quais os desafios que o pastor Boger e a senhora também enfrentaram aqui imagino que as primeiras construções tiveram que iniciar, né? O que vocês enfrentaram aqui no Engenheiro Coelho? O maior desafio era que o povo de lá não queria mais que transferisse. Então foi muito difícil conseguir que chamaram para transferir, aí quando estava transferindo, não queriam mais que transferisse. Essa foi o problema mais sério. Certo. Deu muita dor de cabeça. E qual foi o primeiro prédio que foi construído aqui, a senhora lembra? Olha, a gente não estava necessariamente, porque ele pegou a fazenda, fez o plano diretor, começaram as construções, organizou tudo, então aí cumpriu a promessa dos pastores que ele ia estudar, fazer o curso. Então nós saímos daqui em fevereiro de 85. Aí ele fez o mestrado em educação, 2 anos lá na Andrews. E comecinho de dezembro de 86 nós voltamos. E 1º de janeiro de 87 nós viemos para cá de vez. Certo, então ali em 1987 que de fato ele assumiu aqui, né, o campus Arthur Nogueira, hoje Engenheiro Coelho? Ok. E em 87 já tinham as primeiras construções? Já estava o refeitório, já estava construído, o dormitório, assim, não estava terminado ainda, mas já estava em construção os dormitórios. E quando que foi a primeira aula aqui? A senhora se lembra? Não. Quais foram os primeiros cursos, o primeiro curso que veio para cá? Olha, primeiro só tinha a escola primária. Ok. A escola era bem precária, assim, no sentido de escola, né? E a senhora deu aula lá, né? Não. Okay. Eu aqui só trabalhava no escritório. Certo. Porque em Curitiba também eu dei aula 2 anos, 3 anos, sei lá. Depois eu sempre trabalhei no escritório. Ok. E quantos anos o pastor Boger trabalhou aqui como diretor do NASP, hoje Campus Engenheiro Coelho? Qual foi a data do falecimento dele? 8 de março de 98. 98, muito bem. Então, e a senhora continuou trabalhando no colégio depois disso? Porque quando ele percebeu que mesmo que ele ficasse curado, ele não ia poder atuar, ele pediu aposentadoria. Ah, certo. E a senhora também na mesma época? Na época, pediu a minha e a dele. Ok. E nos aposentamos. E a senhora continuou morando em Engenheiro Coelho? Na minha casa. Ok.
Ok, muito bem. Então, tem mais algum detalhe, talvez eu não tenha perguntado, dessa época do colégio, dos primórdios? Acho que não. Ok. Foram quantos anos de ministério do pastor Boger e da senhora, né? Ministério conjunto ao todo? Foram quantos anos? Desde 58 até 98. Quantos anos? 40 anos. 40 anos. Muito bem. E qual que a senhora considera que foi o legado do pastor Boger e da senhora nesses 40 anos de ministério? Como que a senhora pensa que foi usado, que vocês foram usados por Deus? Ele era muito ativo, gostava do que fazia. E ele era assim, o tipo do líder que ele não mandava as pessoas, ele ia junto. Sempre. Todo mundo aqui da Redondeza, toda hora que a gente encontra alguém, fala Lembra dele de maneira positiva, né? Funcionários. Que legal. Então isso mostra, né, o feedback das pessoas mostra como ele era, né, até hoje, tantos anos depois. A senhora teria uma história para contar pra gente que a senhora viu a mão de Deus? Muita, mas não tem assim nenhuma específica, não me lembro assim de rápido. Ok. Então é isso. Já estamos encaminhando então para o final da nossa entrevista. Professora Ruth, qual o seu verso favorito da Bíblia? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ok, muito bem. Então, agradecemos muito, Dona Ruth, por ter compartilhado seu testemunho de vida. Certamente vimos como Deus abençoa a senhora, né, e o pastor Boger, e que ele continue abençoando a senhora. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Desculpa aí. Não, sem problema.